amigos, muito bom dia, uma ótima semana a todos. E aí, você já teve aquele pensamento, sentimento assim de que Deus está demorando muito para agir, ou Ele demora muito para agir ou cumprir alguma promessa? Será que nós temos alguns personagens na Bíblia que tiveram esse tipo de questionamento também? Temos sim. Abraão e Sara, por exemplo. Deus tinha prometido para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas estava demorando muito. E Sara começou só a ver impossibilidades, gente, afinal de contas ela já era idosa. Como que ela ia gerar um filho naquela idade toda, né? Então ela sugere para o marido que ele tivesse um filho com uma das suas servas. Bom, para a cultura daquela época parecia uma coisa comum, era comum. No entanto, não era normal, não era comum, não era aceitável diante da lei de Deus. E a gente sempre tem que lembrar que a lei de Deus está acima de qualquer cultura e de qualquer costume. Bom, a serva escolhida foi Agar e ela ficou encantada de ter essa posição de esposa e mãe da nação que seria descendente de Abraão. Aí ela se tornou, gente, um tanto quanto arrogante e começou a desprezar Sara. E daí estava feito o problema dentro de casa. Abraão tinha que começar a apaziguar as tensões que ali cresceram em função dessas duas mulheres. E a ideia que era da Sara agora, ela estava culpando também Abraão em relação a isso. E será que Abraão ia mandar embora a mãe daquele que talvez pudesse ser o filho da promessa? Gente, ele passou a responsabilidade para Sara. E ela não teve dúvidas, mandou Agar embora. Só que ela volta depois de uma forma mais humilde para conviver ali com a família. A gente tem que lembrar de uma coisa, que cada vez que nós violamos os princípios divinos, nós vamos colher resultado, gente. E normalmente são coisas difíceis para a nossa vida, para as pessoas que estão ao nosso redor e até para aqueles que são nossos descendentes. Enfim, era Abraão agora tendo 100 anos e Deus continuando a fazer a promessa de um filho gerado por Sara. Abraão também não compreendia, mas afinal de contas era uma promessa difícil de ser compreendida dentro da perspectiva humana. E muitas vezes acontece isso, Deus nos faz promessas que aparentemente não tem como a gente entender, aceitar ou enxergar dentro desse contexto que a gente vive, não é mesmo? Mas, gente, quando Deus fala, as coisas acontecem. Sara engravidou aos 90 anos. Isaac nasceu, trouxe muita alegria, mas as consequências por aquela precipitação, pela falta de confiança em Deus, ainda continuaram. Agar e Ismael, que pensavam que seriam herdeiros, nesse momento que Isaac nasce, vai ao chão essa expectativa deles e então aquele sonho se transforma em raiva, em ódio, em rancor, em inveja, zombaria. Agar e Ismael precisaram ir embora para que voltasse a ter harmonia naquela família. Mas Deus envia um anjo para ajudar Agar a fim de que aquele menino também tivesse a sua bênção. Olha, quanto sofrimento a gente colhe porque a gente não espera o tempo de Deus, não é mesmo? E especialmente quando a gente tenta dar o nosso jeitinho. Será que você tem alguma promessa que foi concedida por Deus e que não aconteceu e você foi atrás para que as coisas acontecessem da sua maneira, no seu tempo? Será que você ainda crê nessa promessa que Deus fez? Quando Ele demorar, gente, espera. E enquanto você espera, não tenta resolver as coisas, porque isso vai acumular sofrimentos necessários. Simplesmente, sabe, porque a gente não conseguiu suportar a espera. Quando Deus demora, Ele está provando nossa fé. Ele está trabalhando em nossa vida, para a gente poder estar pronto para viver a promessa. Então, tenha fé e tenha paciência, ok? Ótimo dia para você. Até amanhã. Tchau.